nome de Timóteo e foi endereçada a ele. E nós estamos no capítulo 5, a partir do versículo 3. Você pode já abrir sua Bíblia e deixar ela aí aberta. Meus irmãos, eu estou com um sapato muito apertado hoje. Amém? Preciso dizer isso a você. Esse sapato que eu estou com ele hoje, eu ganhei da minha esposa. E ela ficou muito feliz por me dar esse sapato. Mas, meus irmãos, hoje eu resolvi desistir dele. E enquanto ela estava ali sentada orando, chorando na presença, eu resolvi aproveitar esse momento e pedir a ela: amor, eu posso semear esse sapato na vida de alguém? Ela disse: pode. Eu usei esse sapato, eu acho que umas 3 vezes. E, meus irmãos, eu sou do tipo que eu não desisto fácil. A minha unha ficou preta, para você ter ideia. Mas eu queria trazer um ensino para você nessa noite sobre isso. Existem coisas na nossa vida que dói, mas vale a pena. Não é possível que esse cara vai falar sobre isso e tirar um ensino sobre isso. E o meu amor por minha esposa, ele abriu os meus olhos acerca de algumas revelações sobre quem ela é. E se tem uma coisa que eu sei é que ela ficaria extremamente triste se eu semeasse esse sapato na vida de alguém antes de tentar. Sabe uma coisa sobre Deus? Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós temos revelação acerca do seu coração. E existem coisas na nossa vida que nós vamos precisar fazer e vai doer. Existem coisas na nossa vida que nós vamos precisar abandonar e vai doer. Existem renúncias na nossa vida que nós precisamos fazer e vai doer. Mas nós precisamos entender que parte do princípio de agradar o coração do nosso Pai. Se eu sou capaz de fazer isso para minha esposa que eu amo, imagina o que nós precisamos fazer para que nós possamos agradar o coração de Deus. Sabe, talvez você chegou aqui hoje, não tem nada a ver com nossa mensagem, mas enquanto eu estava ali sentado, Deus ele foi ministrando ao meu coração e talvez você está em uma zona da sua vida que você sabe que se você abandonar determinada coisa, essa coisa vai doer, porque perder dói. Sabe, mas se você tem enxergado que diante disso você vai alegrar o coração de Deus, faça sem medo. Continue, mesmo que a jornada esteja dolorosa, mesmo que os dedos estejam encolhidos, vale a pena. Vale a pena. O abandono da renúncia vale a pena. Eu realmente creio que Deus tem levantado pessoas nessa igreja que estão abandonando, que estão renunciando, e tudo isso dói. Mas eu creio que os resultados virão. Sempre vale a pena. Valeu a pena para mim, que sei que ela percebeu o quanto eu me esforcei para usar esse sapato.
Deus também tem percebido o esforço que você está fazendo para agradar o coração dele. Nenhuma tentativa ela é em vão. Os olhos de Deus têm visto seu coração. Amém? Estava esperando só para dar essa reflexão, para pedir para que você desse uma salva de palmas para Jesus. Você pode fazer isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Ele é muito bom. Meus irmãos, hoje nós chegamos a um nível do nosso estudo que eu não sei se é um assunto que você vai se interessar tanto, mas eu prometo que nós vamos caminhar e eu vou tentar transformar essa reflexão de hoje, esse ensino de hoje, no ensino que não vai deixar você dormir, mas você vai ficar vibrando na sua cadeira, tá? Eu vou tentar fazer isso. Olha aí para a sua Bíblia e nós chegamos no capítulo 5 e a semana passada eu trouxe algumas informações ao seu coração. Na realidade, instruções, porque eu disse a você que o apóstolo Paulo, ele começa a partir de agora a dar instruções a grupos determinados. E o apóstolo Paulo, ele meio que subdivide a igreja. Ele diz, olha, presta atenção, Timóteo, porque a partir de agora eu quero dar instruções a você acerca de grupos separados. E o capítulo 5, ele reserva alguns grupos. Se você está nos acompanhando, e eu espero que você esteja, Paulo ele já fez isso lá atrás, ele já trouxe instruções acerca de alguns grupos. A semana passada nós começamos o capítulo 5, e o apóstolo Paulo ele trouxe instruções de como se portar com alguns grupos da igreja. E nós ficamos apenas nos 2 primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, e nós vimos o apóstolo Paulo dizendo que o mesmo portar que nós olhamos para os homens idosos, não é o mesmo portar que a gente deve olhar para os homens jovens. E o apóstolo Paulo, ele vai pegar um princípio, um mandamento, ele vai jogar dentro desses versículos, que é o versículo de honra teu pai e tua mãe. Porque ele vai dizer, quando você for tratar os homens idosos, trate eles com a sabedoria que você trataria o seu pai. E quando ele vai olhar para as mulheres idosas, ele vai dizer, olhe para as mulheres idosas, como se você fosse tratar a sua própria mãe. Ele olha para os jovens e ele determina algo para esses jovens. Ele diz, olha, quando você for exortar esses jovens, exorte eles como se eles fossem os seus irmãos. E quando você for tratar a vida das jovens meninas, jovens mulheres, também olha para elas como se elas fossem as tuas irmãs. E no final ele vai dizer, mas trata elas com pureza. E nós encerramos a semana passada vendo o apóstolo Paulo que pedia para que Timóteo olhasse para a igreja de um olhar puro. Você sabe que Timóteo era um pastor jovem, mas Paulo vai dizer, olha, existe algo em você, Timóteo. Algo já foi derramado sobre você. A gente também deu uma pincelada falando sobre isso, porque a gente disse que nem sempre sabedoria quer dizer idade. A gente conhece muitas pessoas que são mais velhos, mas não são sábios. Mas a gente também conhece pessoas que são jovens, mas que são sábios. A grande verdade é que é acerca daquilo que nós carregamos e não acerca da nossa idade. Paulo vai dizer, existe um caminho para você, Timóteo. Seja um padrão. Quando você for um padrão, não quer dizer que você seja jovem ou velho, mas na realidade é porque você encontrou o padrão de Jesus. Eu quero abrir um parênteses dentro disso, eu quero dizer algo a você.
Durante muito tempo se acreditou que servir a Jesus você só serviria quando você ficasse velho. Talvez o momento que você ache que servir a Jesus seja a hora exata. É o momento que você acha que você vai estar bem velhinho. Aí você vai dizer, rapaz, eu acho que eu aproveitei minha vida inteira. E eu acho que essa é a hora de servir a Jesus. E deixa eu dizer algo a você, e eu preciso que você sente com pessoas que perderam tempo na jornada. Sabe, quando a gente conhece verdadeiramente o amor de Jesus, nós entendemos que se a gente tivesse tido a oportunidade, a gente tinha desfrutado dessa presença bem lá atrás. E o que Paulo está dizendo é que existe uma oportunidade de uma geração de jovens se levantar e influenciar e ser um padrão para pessoas. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que um jovem, ele pode se levantar nessa geração como aquele que ama a Deus? Esse é o coração de Paulo. Ele olha para Timóteo, ele diz, olha Timóteo, apesar das pessoas olharem para você e achar você jovem demais, eu entendo que você carrega algo muito precioso. E eu entendo que se você seguir as instruções, tudo ocorrerá bem. Então esse recado é para os jovens que estão aqui. Eu sei da luta que vocês vivem. Eu sei das inconstâncias que vocês vivem. Mas existe um Deus e existe um pastor, que é o pastor de vocês aqui nessa igreja local, que confia no coração de vocês. Que confia no padrão que vocês estão seguindo. Vocês podem sim se parecer com Jesus. E eu creio que Deus, Ele está levantando uma geração nesse lugar, para que a gente abale com os moldes que estão aí fora. Ah, é crente, é velho. Nada contra os velhos, tá? Mas, jovem não segura, jovem é inconstante. Eles vão quebrar a cara com os jovens, coisa desse tipo. E eu quero dizer a vocês que Deus, Ele tem depositado algo precioso no coração de vocês. Amém? E Paulo, ele termina essas instruções no versículo 2. E agora ele começa as instruções acerca das viúvas. Diga viúvas. Vai ser legal. Diga viúvas. Vamos para cima, tá? E hoje nós vamos ler 17 versículos. Uau. Pastor, que padrão é esse seu? Que você tem culto que só lê um versículo. Tem culto que você lê 2, mas hoje você vai trazer uma carreata de versículo hoje. 17 logo. O que eu quero que você entenda no padrão bíblico, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é aprendendo, amém? O que eu estou fazendo aqui hoje não é apenas uma instrução, mas é uma formação. Você sabe a diferença de instrução e formação? Instrução é aquilo que você apenas tem como informação. Formação é aquilo que você aprendeu a fazer. Você compra pão na padaria, amém? Levanta a mão se você compra pão. Você sabe chegar na padaria, amém? Você sabe o nome da rua da padaria? Não. Sabe por quê? Porque o nome da rua é informação. Chegar até lá é formação. Você entende que ter apenas a informação não nos leva à formação? Então o que eu quero que vocês entendam é que um culto de ensino, ele não é só uma informação, mas ele é uma formação. Você precisa fazer isso em casa sozinho. Você precisa entender que a metodologia que nós estamos usando é para que você chegue em casa e que você coloque ela em prática. Você precisa aprender a ler a Bíblia.
Você precisa aprender a olhar para a Bíblia e trazer todos os conteúdos que tem nela. E para que você faça isso, você precisa fazer de uma forma organizada. Para pensar, semana passada a gente viu 2 versículos, só que esses 2 versículos, eles caminhavam dentro de um assunto só. Então o versículo 1 e versículo 2 era um assunto só. Paulo queria tratar com homens, mulheres, idosos e jovens, e acaba ali. Se você olhar para a sua Bíblia, olhar aí para ela, você vai ver que do versículo 3 até o versículo 16, Paulo está gastando tempo apenas com as viúvas. Isso já dá uma impressão de cara. Esse assunto é importante. E você pode pensar assim, pastor, eu nunca me imaginei sentando, abrindo a Bíblia e estudar sobre viúvas. Alguém já fez isso aqui? Se alguém fez, eu vou fazer o devocional sobre viúvas hoje. Eu acho que dificilmente você faz. Mas olha uma coisa. A palavra de Deus, ela é uma palavra que é recheada sobre esse assunto. E se a palavra de Deus é recheada sobre esse assunto, é porque o coração de Deus também é. Pastor, desde quando? Se você olhar para a Bíblia, desde Deuteronômio, o povo de Deus vai ter uma preocupação especial com as viúvas. Sabe qual é a instrução que vai ter em Deuteronômio? Que as viúvas poderiam comer do dízimo da igreja. Olha só, se você olhar para a Bíblia no completo, na lei do Senhor, poucas coisas podiam tocar o dízimo. Porque o dízimo ele foi feito para manter a casa do Senhor. Ele foi feito para sustento da igreja. E as viúvas era a classe que podia ser alimentada desse dízimo. Não é à toa que o próprio Jesus, quando ele reflete sobre religião, ele vai dizer: eu vim estabelecer a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então para pensar, o coração de Deus tem um cuidado especial com esse tema. Então se ele tem um cuidado especial com esse tema, não é justo a gente estar passando por uma exposição bíblica e a gente chegar no tema viúva e pular. Porque o coração de Deus está aqui. E eu também quero que o coração da nossa igreja também esteja aqui. Amém? A gente vai dividir e vai ficar legal. Se você olhar para a sua Bíblia de novo, do versículo 3 até o versículo 10, essa é um tipo de categoria de viúvas. Diga assim: viúvas velhinhas. Vamos, gente, é legal. Viúvas velhinhas. Esse primeiro bloco de versículos, eles vão falar das viúvas velhinhas. Quando se você olhar para a sua Bíblia, do versículo 11 até o versículo 16, vai falar das viúvas novinhas. Diga: viúvas novinhas. Ó como Paulo é sábio. Olha como o nosso Deus é claro. Ele não só instrui acerca de uma categoria, mas ele instrui acerca de 2 categorias. Então, as pessoas não vão poder fugir, porque o primeiro bloco vai falar de viúvas que estão ali pelos 60 anos, e o outro já são viúvas que são mais novas, são jovens, e ele vai trazer como se portar. Pastor, você disse que a gente vai aprender do 3 ao 17, e o que o versículo 17 é? Ele é o começo do próximo grupo, que se trata dos presbíteros, ou bispos. A gente só termina a mensagem próxima semana, falando sobre o restante das características dos presbíteros, mas eu ainda vou dar uma pincelada sobre hoje. Hoje a gente está chique, hoje a gente tem slide, e fica acompanhando se você tem alguma coisa para anotar, mas o que eu quero mesmo agora é ler a palavra com você, amém? Então vamos ler junto? E eu quero ler com você primeiro o primeiro bloco, que vai do versículo 3 até o versículo 11, que diz assim:
Honra as viúvas. Hoje eu estou com uma tradução diferente, tá? Eu dei a outra Bíblia. Eu achei essa Bíblia antigona aqui. Se você quer saber mais da história dessa Bíblia, venha para o nosso culto do Semear sábado. Se você não está sabendo, nós vamos ter um culto sábado aqui, extremamente especial. Pastor, o que é o culto do Semear? É o culto que você vai ter a oportunidade de, durante esses dias, tem hoje de noite, amanhã, sábado de manhã e sábado à tarde. Então dá tempo de você orar, amém? Você vai fazer, você vai orar e você vai perguntar a Deus o seguinte: Deus, o que é que você quer que eu semeie na vida de alguém sábado? Aí você vai comprar um presente e você vai trazer para semear na vida de alguém. Pastor, é porque pastor, eu não estou quebrado, mas eu estou meio quebrado. Você sabe que tem pessoas que estão quebradas e outras estão meio quebradas, né? E tem gente que está quebrada e meio. É o que já não aguenta mais. Mas pastor, eu estou meio quebrado. Eu só consigo comprar uma caixa de bis. Amém? Amém? Quem gosta de bis? Glória a Deus. O branquinho, preto por dentro é o melhor. Pastor, eu só estou conseguindo comprar uma caixa de bis. Compre uma caixa de bis que você vai conseguir semear na vida de 20 pessoas. Você entende que tem 20 bis, você vai dar um bis a cada pessoa. Você vai vir com o coração cheio de Deus e com a mão cheia de bis. Pastor, eu não estou meio quebrado, eu estou quebradaço. Amém. Vamos orar por você em primeiro lugar. Mas traga o seu abraço. Traga um glória a Deus preso na garganta. E traga uma oração: Deus, que alguém semeie na minha vida. Mas o que você não pode é ficar de fora disso. Eu sei que vai ser uma noite incrível na presença de Deus. Sabe, é o nosso primeiro culto e eu estou extremamente empolgado, eu estou com medo de dar tudo. E você já sabe que vai ter um sapato número 41 para semear. Então você vem com o coração já cheio, porque pode ser que você ganhe. Amém? Então, deixa o coração cheio para que você venha. Eu não sei porque eu cheguei nesse assunto. Foi por conta da Bíblia. E a história dessa Bíblia eu vou contar sábado também. Mas a versão dessa Bíblia é totalmente diferente. Totalmente não, ela é diferente da versão que nós vínhamos acompanhando. Eu tô apaixonado pela Nova Almeida atualizada. Eu não sei se você também está. Mas eu estou com uma queda por ela. E essa versão dessa Bíblia é a versão atualizada. Mas vamos que vamos hoje. Tá? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Olha, ele já deu uma observação aqui. Ele disse: olha, Timóteo, presta atenção, porque tem viúva de mentira. Tem as viúvas que são meio paraguai, presta atenção. E ele continua no versículo 4: mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensa a seus primogênitos, pois isso é aceitável diante de Deus. Se você está filando pelo slide, você já está vendo que esse é o nosso... já não está mais aí. Pode deixar o slide, a gente vai acompanhando na Bíblia, tá, Julinho? Valeu. Se você filar pelo slide, você vai ver que a primeira instrução de Paulo a Timóteo é que ele honre as viúvas. Honrar. Nós vamos começar 2 séries aqui na igreja. Uma no GP das Casas, que é chamada Fundamentos. E outra que é nos domingos à noite, chamado Igreja, Eclesia. E sabe qual é o primeiro tópico das 2 mensagens? É princípio de honra. Essas pessoas, elas não estão honrando as viúvas, porque elas um dia honraram a igreja. Você não tem que honrar pessoas só pelo fato que elas honraram você. Eu não sei você, mas eu fui ensinado assim: dê honra a quem te dá honra. Ame quem te ama. Abrace quem te abraça. E eu quero dizer a você que o reino de Deus, ele é de ponta cabeça.
o último é o primeiro. O reino de Deus é aquele que pede para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E sabe o que é que o princípio de honra diz a mim e a você? Você tem que honrar as pessoas mesmo que elas não te honrem. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, essas viúvas, você vai ter que honrar, isso não é uma escolha de vocês. E aqui Paulo, ele vai começar a fazer algumas observações, e a gente vai meio que passando por cima dessas observações, porque eu quero me prender em ensinos bem fundamentais sobre isso. E você já viu que no versículo 4 ele vai dizer, olha, a igreja vai ajudar. Agora, se a viúva tem filhos, agora eu quero dar um ensino aos filhos da viúva. Você já viu uma família que abandonou um idoso? Quem já viu? Levanta a mão. Paulo, ele está dizendo, olha, tem pessoas que não estão exercendo a piedade. Eles estão colocando a igreja para cuidar das viúvas, mas se essas viúvas, ela tem filhos, netos, esses precisam exercer a piedade. Você entende que o exercício do evangelho é o cuidado que começa no meu lar? Tem muita gente cuidando da igreja e não cuidando da sua casa. Está lá a sua avó viúva, sua mãe viúva, e os filhos não estão atendendo ela. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, ensina a esses filhos que eles não estão honrando. Não é só jogar na igreja, mas é entender que tem um papel para eles. Vamos continuar lendo, versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ela não tem amparo. Espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Paulo, ele já começa a diferenciar. Ele diz lá no começo que tem as verdadeiras e tem as falsas. Pastor, quais são as falsas? São aquelas que têm os filhos. São aquelas que têm amparo. São aquelas que não estão sozinhas. Mais ainda, são aquelas que não têm orado, que não têm esperado em Deus. Meu Deus, pastor, e tem viúva assim? Tem. O que eu quero que você entenda é que existe nessa história um pano de fundo. Você sabe o que é um pano de fundo? É um cenário. E sabe qual é o cenário? É que existiam mulheres naquela época que tinham se afastado dos ensinos de Deus. Minha voz está indo embora, tá? Me aguenta hoje. O pano de fundo é que mulheres estavam se afastando dos caminhos do Senhor. E essas mulheres, elas viviam uma vida não de esperar em Deus, mas de correr com os seus próprios pés. Você vai perceber que eu vou parar em princípios hoje. Eu quero que a gente saia daqui com esses ensinos no coração. Veja a importância de esperar em Deus. E eu quero fazer um culto só para os solteiros aqui, amém? Quem está solteiro aqui, levanta a mão. É sua chance, levanta a mão. É a chance mesmo, lá em cima. Quanto mais alto, maior o milagre. Amém. Veja um princípio que Paulo está falando. Aquele que espera no Senhor, ele é verdadeiro. Você quer conhecer alguém verdadeiro? Olhe para o coração dele. Você quer conhecer alguém que é verdadeiramente filho? Pare para pensar se ele tem esperado em Deus. Mas pastor, parece que a minha espera é a fila do INSS, que nunca acaba.
melhor esperar em Deus do que encontrar um atraso na vida da gente. Você já viu o atraso eterno? Porque, tipo, tem um atraso periódico. Agora, o atraso eterno é aquele que você se casou com atraso. O peso. João Paulo, esses dias... Cadê João Paulo? Está aí, Pepe? Está passeando. Ele chegou bem sério para mim. Ele disse, pastor, deixa eu perguntar uma coisa a você. Eu disse, diga. E ele tinha uma imagem no celular dele. Ele disse, você já usou isso? E era tipo... Você já viu aqueles canguru que carregam uma criança assim na frente? Você já viu aquilo? E eu fiquei imaginando ele com Maju. Maju daqui a 3 meses, ela está arrastando os pés no chão. Ele levando Maju pendurada nele. Ela maior do que ele. Eu disse, não, pequeno, eu nunca comprei isso não. Não compra não? Ele disse, tá certo. Por que você está falando isso, né? É porque a falta de espera, muitas vezes a gente coloca um peso morto, num canguru em você. Aí você vai passar a vida inteira carregando um peso morto, pesado. Pelo simples fato que você não esperou. Esperar em Deus, pode ter certeza que é o segredo de um bom destino. Fala, Jesus. Essas senhoras, elas só eram caracterizadas como senhoras viúvas que mereciam o cuidado de Deus, quando elas tinham um coração em Deus e elas esperavam em Deus. E talvez essa espera sua, ela não seja a espera de um relacionamento, mas ela seja uma espera financeira. Às vezes está dando tudo tão errado, você não está conseguindo encaixar. E você muitas vezes tenta vender a alma ao diabo para que você arrume dinheiro. E o coração daquele que espera em Deus, ele vai ser suprido. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde ele vai ser suprido. Sabe, eu fico tão feliz quando eu sento com pessoas que hoje são prósperas. Prósperas financeiramente. Elas chegam para mim e dizem, pastor, eu passei por uma crise financeira tão grande, mas tão grande. Mas nós esperamos em Deus. E hoje nós estamos usufruindo da espera em Deus. Esse princípio você precisa carregar no seu coração nessa noite. Pastor, está muito difícil, espere em Deus. Pastor, eu estou muito sozinho, eu estou muito sozinha. Calma, espere em Deus. Porque isso vai testificar aquilo que você carrega de verdadeiro. Olha só, parece uma coisa tão simples, mas 100 horas, elas eram taxadas como falsas, porque elas não esperavam em Deus. Imagina o que nós estamos sendo taxados quando nós não esperamos. Existe um selo de veracidade no nosso coração e ele é pregado quando nós esperamos em Deus. Espera um pouco mais, só um pouco mais, porque eu sei que Deus ele vai chegar com providência, amém? Ele vai continuar no versículo 6 e ele vai dizer assim, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Olha só, Paulo está falando das mulheres que não esperam, das senhoras que não esperam. Ele diz, olha, não é engraçado pensar na senhorinha de 60 anos entregando aos prazeres? Eu não sei se você não acha engraçado. Desculpa, vamos adiante. Mas é pelo menos estranho, né? Paulo está dizendo isso, porque ele está falando de senhorinhas de 60 anos. Então, essas senhoras, elas estavam com tudo. Ele vai dizer que elas estavam entregues aos seus prazeres. E a raiz de prazeres é... E olha o que é que ele vai dizer, mesmo vivas estão mortas. Ele vai dizer, olha, existe uma aparência de viva, mas elas estão mortas.
A gente podia puxar mais princípio aqui, mas a gente vai ficar por aqui, porque realmente ficou estranho. E o versículo 7 vai dizer: prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha só, vamos agarrar outro princípio nessa noite. Todos os ensinos da palavra, ele tem um destino, que a gente se torne irrepreensível. Todo o ensino da Escritura, tudo que você escuta acerca de Deus, tem um destino: nos tornar irrepreensíveis. Não pense que as histórias bíblicas, elas são historinhas para você colocar os filhos para dormir. Existe um conteúdo nessa palavra, e o conteúdo é para que eu e você fique melhor a cada dia. Entenda algo: as quedas da sua história, elas servem para que vocês não caiam nos mesmos buracos. O seu pecado de hoje, ele não pode ser o seu pecado de amanhã. Sabe, eu lembro quando lá atrás, na minha volta para a caminhada, eu me ajoelhava no meu quarto e eu dizia: Jesus, arranca isso de mim. E aquilo parece que doía tanto. E eu dizia: Deus, arranca isso de mim. E quando eu caía em determinados pecados, eu me sentia podre, sujo. Eu sei que você é assim, amém? Porque quando a gente cai, a gente não faz mais parte daquilo. Só que quando eu caía no mesmo buraco, me dava uma sensação de incapaz. Eu dizia: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Mas eu ajoelhava de novo, e eu dizia: Deus, eu não quero mais cair nisso. Deus, eu não quero cair mais nisso. E hoje, quando eu olho lá para trás, eu imagino o seguinte, eu digo: Deus, lá atrás eu orei por isso, e hoje eu não sinto um pingo de vontade. Isso não me afeta mais, mas isso quer dizer uma coisa ao nosso coração: que a palavra de Deus, ela vai empurrando a gente para que a gente seja irrepreensível. Hoje eu oro por outras coisas, mas por aquelas eu já venci. Jesus venceu comigo, amém? Você precisa entender que a caminhada é uma caminhada de glória em glória. Existe uma evolução no conhecimento de Deus. Amanhã eu quero estar mais forte do que hoje. Amanhã eu quero amar Jesus muito mais do que eu estou amando hoje. Você sabe que Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, né? De que esse é o meu anseio, de amar Jesus todos os dias, cada vez mais. E eu estou ficando muito apaixonado por Ele. Versículo 8, ele continua falando com as viúvas senhoras, e ele vai dizer: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Agora ele começa a dar alfinetadas nos filhos e nos netos, que não estão cuidando das viúvas. E ele vai dizer: ora, se você não cuida nem na sua casa, você tem negado a sua fé. E aqui mora outro princípio. E sabe qual é o princípio? Se você é crente de igreja e não é crente de casa, você não serve de nada. Deu até um poema. Se você é crente de igreja, mas você não é crente na sua casa, você não serve de nada. Se você ama muito os irmãos da igreja, mas odeia o seu irmão em casa. Se você ama muito o representante espiritual da igreja, o pai espiritual que você tem, aquela mãe espiritual que ora por você, mas na sua casa você não honra seu pai e sua mãe. Você não serve de nada. Olha como o texto é forte, ele vai dizer, ele tem negado a fé. E eu acho que a última parte do versículo é pior ainda, que ele vai dizer, e é pior do que o descrente. Porque você sabe que existe algo na Bíblia que ela traz acerca de clareza. E sabe o que é clareza? É o seguinte, quando você aprende uma coisa,
você não tem mais desculpas para não viver. Quando Deus revela algo a você, você não tem mais a desculpa do grande dia, você chegar para Deus e dizer assim, nem sabia, ó. Sabia não, Deus. Aí Ele vai dizer, sabia. Puxa o VAR, para a gente ver se você sabia ou não. Aí quando puxar, vai vir aqui para a igreja. Naquele dia que eu fui para a igreja preta, Deus me ensinou que se eu não for crente na minha casa, eu não valo de nada. Vai estar até o poema entre aspas lá no VAR. Escuta isso. O descrente, ele talvez tenha desculpa de não fazer. Mas aquele que é crente e não faz, ele vai ser cobrado muito mais. Então eu não sei o que é que você vai escolher. Se você vai colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, por que eu vim aqui? Ou se você vai colocar a mão no coração e vai dizer assim, eu vou começar a viver o evangelho que eu estou ouvindo. Eita, como eu estou gostando. Você está feliz? Amém? Versículo 9 vai dizer, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Parece Bolsa Família aqui, né? Mas é exatamente isso. Não é Bolsa Família, mas é o Bolsa Apóstolos. Você lembra que lá atrás, quando nós estávamos vendo a função do diácono, quando nós estávamos vendo que a igreja começou a chamar diáconos, aquele momento era um momento que eles estavam entregando cestas básicas. Então, lá em Atos já tem o versículo base para você dar uma cesta básica. E lá eles estavam dando cestas básicas a essas viúvas. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Ei, não tem o caderno que você nota o nome da viúva? Se ela não tiver essas características, 60 anos, espera no Senhor, não tem quem ajude ela não pode nem ser inscrita. A palavra é clara aí, ó. Versículo 9, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda obra. Você consegue ver que agora Paulo, ele está jogando o padrão onde? Lá em cima. E ele está dizendo, olha, você agora, antes de escrever essa viúva aí no papel, você vai começar a ver uma relação de características. E, senhorinha, venha para a fila. Você é quem? Não, eu sou Maria das Lourdes. Quantos anos você tem? 50, fora da fila. A senhora, eu tenho 60, meu filho. Eu tenho esperado em Deus. É o que você fazia. Eu já lavei muito os seus pés. Sabe o que significa lavar os pés? É ser servo. Deixa eu dizer outro princípio a você hoje. Aquele que tem um coração de servo, todas as portas vão se abrir. Aquele que é servo, ele já tem um nome escrito. Você quer ser o primeiro da lista? Lave os pés. Você quer ser o primeiro no reino de Deus? Seja um diácono. Seja um servo. O próprio Jesus vai dizer, eu sou um diácono. Jesus vai dizer, eu sou um servo. Tem muita gente no reino de Deus querendo ser o rei e não querendo ser o servo. Tem muita gente sentado na cadeira do reino querendo ser servido ao invés de servir. Tem gente que acha que Deus é o nosso mordomo. E a gente diz, Deus me sirva.
A gente acha que Deus é o nosso escravo. A gente acha que a gente serve a um evangelho, que o que eu peço eu tenho. A um evangelho de comodidade. A um evangelho de prosperidade. Ah, quer ser rico, entra na igreja. O evangelho de Jesus é o evangelho do lava-pés. O evangelho de Jesus é quando a gente lava os pés das pessoas. E aquela que viveu zelosa de toda boa obra. Paulo, ele fecha as viúvas velhinhas, ele deixa elas de lado, e ele diz, olha, você já entende agora das viúvas velhinhas, e eu quero agora que a gente caminhe um pouco acerca das viúvas novinhas. E pega aí a partir do versículo 11, vai dizer assim: mas rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Pastor, o que é que está acontecendo aqui? Eu quero que você entenda que o mesmo pano de fundo que foi para as viúvas velhas, é o pano de fundo para as viúvas novas. E o que era que estava acontecendo aqui? Essas viúvas mais jovens, elas... Agora imagina, gente, é sério isso. Você lembra que a gente ficou meio constrangido com as senhorinhas na balada, lembra? Era o que estava acontecendo, elas estavam entregues ao quê? Aos prazeres. Aí eu quero perguntar algo a você. Se as senhorinhas estavam daquele jeito, imagina como vinha o bonde das novinhas. Já imaginou? O negócio estava sério. Muito sério. As viúvas velhinhas, elas estavam seguindo um padrão diferente. Essas novas, um padrão pior. Lembra, e eu quero que você lembre o pano de fundo da nossa história. Nós estamos em que cidade aqui? Vamos, você consegue. Éfeso. Éfeso era uma cidade de adoração à deusa Diana. Existia cultos a Diana, eram mulheres que entravam nesses cultos para se prostituir. Mulheres que viviam uma vida de prostituição, de prazeres. O que é que Paulo vai dizer? Ele vai dizer, olha, as viúvas mais novas, essas mulheres que estão vindo para a igreja, eu quero que você entenda que elas vêm com os prazeres do mundo, e eu quero que você rejeite elas. Porque elas vêm para a igreja, o que elas querem é curtição. Só que tem uma expressão, que é essa expressão que eu quero trazer com clareza para os nossos olhos, para que a gente saiba discernir e fazer uma exposição segura. Olha o que tem lá no versículo 13, 12. Olha aí o versículo 12, vai dizendo assim, ó. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Está assim na sua Bíblia, amém? Pastor, o que é que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo que essa mulher quer casar e vai anular o compromisso? Não, escuta. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que essas mulheres, elas se tornaram tão levianas que elas abandonaram o primeiro compromisso com Jesus. Qual foi, pastor, o primeiro compromisso delas? A conversão e o batismo. O que era que estava acontecendo? As mulheres estavam sendo ludibriadas por falsos mestres. E elas abandonaram o primeiro amor, como aquela igreja em Apocalipse. Ela abandonou o seu primeiro amor, o seu primeiro compromisso. Ah, não, pastor, não estou acreditando não, nesse versículo que você está explicando não. Está dizendo que não é para ela casar de novo. Vamos continuar lendo para você ver. Além do mais, aprendam também a viver ociosas. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa
E não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que se não deve. Esse versículo é para as viúvas novinha fuxiqueira, desocupada, que vivia no ócio, pensando bobagem, mente vazia, só pensa coisa que não presta. Mas eu quero ir um pouco mais além, veja. Aí agora Paulo vai dizer o desejo para as viúvas novas. Olha, quero, portanto, que as viúvas mais novas se... Eu não disse que eu tinha razão? Como é que Paulo está mandando acabar com o primeiro compromisso e não se casar, e agora ele está mandando casar? É simples. Tinha duas categorias, as senhorinhas da balada e as novinhas da balada. Todas essas mulheres estavam ludibriadas pelos falsos ensinos. Ele vai dizer, olha, vai chegar viúvas novinhas na sua igreja, que elas não querem nada com a vida. Elas só vivem fuxicando, elas só vivem olhando Instagram e WhatsApp. A mente delas está ociosa. Mas agora eu vou fazer você tratar quem é as viúvas novas e o que elas têm que fazer. Em primeiro lugar, que elas se casem. Pastor, é muito duro casar novamente. Vida que segue. Pastor, para pensar na mente dessas mulheres. Talvez seja muito duro um recomeço. Todo recomeço é duro. O recomeço de ninguém é maior do que outro. Ele sempre vai ser recomeço. E recomeço, ele traz dores. Esse é mais um princípio que eu quero que você leve no coração. Recomeçar não é fácil. Não é fácil zerar e começar de novo. Mas deixa eu falar algo a você. É o melhor caminho. Talvez você precise desestruturar muita coisa, tirar muita coisa do lugar. Mas se você sentar com uma boa arquiteta, e tem umas aqui na igreja, procure ela, Aline, Amanda, pode procurar. Você estará em boas mãos. É bem melhor tirar tudo de dentro de um espaço e começar de novo. Só que às vezes, sabe o que a gente quer? A gente só quer organizar os móveis. A gente quer puxar a televisão para ali. A gente pegar aquele sofá azul. Tem aquele sofá azul que a avó deixou para a gente? Que ele é redondo. Aí tem uma divisória redondo. E tem um buraco nele. Você já viu desse azul? Aí você chega e diz, é só cobrir. Joga fora na fogueira. E compra um sofá novo para sua esposa, rapaz. Amém? Tem mulher que quer um sofá novo, amém? Tem alguma mulher que quer um sofá novo? Levanta a mão, é a hora da bênção, isso. Oxe, por que tu quer um sofá novo? Está muito velho do lá, amém? Recomeçar. Já está dizendo, começando de novo. Nenhum recomeço é fácil. Mas uma coisa eu sei, todo é necessário. Todo recomeço é necessário. Você quer uma nova vida? Novas pessoas. Você quer um novo agir? Novos ambientes. Tem hora que a gente precisa até de uma nova igreja para adorar. Tem hora que a gente precisa até de um novo cuidado. Novos olhares, novos horizontes. O recomeço é necessário. Paulo, ele está dando um conselho a uma viúva. Mas é um conselho para nós hoje também.
Os recomeços, eles precisam acontecer. Olha isso, Paulo ele não está dizendo se ela quiser. Ele está dizendo assim, olha, olhe para elas e diga, está na hora de recomeçar. Ele vai dizer, existe um conselho para elas. Elas precisam constituir uma nova família. Ele vai dizer, quero portanto que as viúvas mais novas se casem. E olha o que ele vai dizer. Criem filhos. Sejam boas donas de casa. E não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Olha o que ele está dizendo, olha. Ela não só vai casar, mas ela vai ser uma boa mãe. Ela não só vai ser uma boa mãe, mas ela vai ser uma boa administradora do lar. Ela não só vai ser uma boa mãe, ela não vai ser só uma boa administradora do lar, mas ela vai estar blindada pelas armaduras, pelas armadilhas do inimigo. Veja que o recomeço, ele não é só um passo, mas ele é um pacote completo. Deus, ele não está dizendo que só vai dar o sofá da sua casa. Porque quando você dá o primeiro passo, ele bota sofá, rack, televisão, e bota até uma mesa que fica do lado, que não serve de nada. Como é o nome da mesa? Mesa, o quê? De canto. Mesa de canto. Deus vai te dar uma mesa de canto nessa noite, amém? Se você sonhava com uma mesa de canto, Deus vai te dar essa mesa de canto. Gisele comprou uma mesa de canto, eu trouxe para aqui, para ficar aqui, mas ela dizia, cadê minha mesa de canto? E eu tinha que levar para casa. Não serve de nada a mesa de canto. Mas Deus, ele não só vai te dar o sofá, mas ele vai te dar a televisão, a mesa de canto. Ele vai reconstruir sua vida quando você recomeçar. Esse é um princípio. O princípio de que quando eu dou o primeiro passo para um recomeço, o Deus do recomeço está comigo. Ele vem, ele dá o pacote completo. Ele vai dizer, olha, vem cá, deixa eu explicar a vocês, viúvas novas. Ele vai dizer, olha, casem-se de novo. Tenham filhos, constituam uma família, porque foi para isso que nós nascemos. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim, talvez a pessoa que foi embora, ela também ia desejar isso para você. Versículo 15, a gente já está infelizmente acabando com a história das viúvas, mas eu sei que nós arrancamos princípios poderosos nessa noite, amém? Versículo 15, ele vai dizer, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Você lembra do pano de fundo? Olha como isso é forte. Essas viúvas, elas por não quererem recomeçar, terminaram se desviando. Essas viúvas, por não quererem o recomeço, elas terminaram se afastando dos caminhos. Assim é com nossas vidas. Tem muita gente que não quer recomeçar e vai terminar se afastando. Me diga aí quantas pessoas você conheceu que não recomeçaram na hora certa e ficaram para trás? Me diga. Me diga quantas pessoas você conhece que terminaram sendo levadas porque não recomeçaram a vida com Deus. Escute isso, e talvez esse é o nosso princípio maior nessa noite. Deus trouxe você aqui para que você recomeçasse na hora certa. A primeira vez que eu fui numa igreja, eu tinha, eu acho que 14 anos, eu fui lá no primeiro Vale da Bênção. E tinha uma música que cantava quando fazia o apelo, que aquilo ali deixava você com muito medo. E ela dizia assim, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. E ali o pastor estava, vamos! Quem quer aceitar Jesus? Amanhã pode ser muito tarde. Eu tenho certeza que 80% de quem ia ali na frente ia com muito medo dessa música. Porque talvez amanhã fosse ser muito tarde. Mas o que eu quero dizer a você nessa noite é o seguinte.
Se você não recomeçou até hoje, já está muito tarde. Então não adianta cantar, amanhã pode ser muito tarde, hoje já é muito tarde. Tipo, você já chegou aqui hoje atrasadão. Ah não, fui o primeiro que cheguei, pastor, no culto. Não, você já está atrasado. Porque para pensar algo, aquilo que Deus tem para você, Ele já preparou. Já está pronto. Só falta você ir lá buscar. Amém? Está pronto, só que você está atrasadão, porque você não está indo de encontro àquilo que está pronto. Então, quanto mais tempo você espera, mais atrasado você fica. Tem uma historinha que uma vez eu vi um pastor pregando, e eu você sabe que antes eu tinha só uma mensagem quando eu ia para as escolas. Eu só falava sobre amor. E eu botava essa historinha no meio dessa mensagem, ela era assim: que um homem morreu. Você já viu que essa história para emocionar o cabo tem que morrer? Então ele morreu. E quando ele chegou no céu, ele viu uma grande porta. E nessa grande porta ele, o que é aquela porta? Aí disse, não deixa para lá. Não, eu quero saber o que é aquela porta. E o anjo que estava na tour pelo céu, essas histórias têm muito disso, né? A tour pelo céu. Ele abre a porta e ele entra e tinha muitos potes dentro dessa sala. Uma grande despensa com muitos potes. E aqueles potes, tinha nome nos potes. E ele começa a procurar o pote dele e ele encontra o pote dele. E está lá o pote dele. O nome dele lá, Cíntia. Joca. O pote bem pertinho um do outro, tá? Para não ficar longo. Com um laço amarrando os dois. Para não ter perigo de fugir. E quando eles chegaram, ele disse, o que é isso? Ele abre aquele pote e começa a sair coisas extraordinárias de dentro. E ele começa a se encantar, olhando aquilo sair de dentro daquele pote. E ele diz, nossa, o que é isso? Aí a história vai dizer, é tudo aquilo que já estava pronto para você e você não acessou. Essa historinha, ela é apenas uma história lúdica para dizer algo a você. Que quando a gente ainda não recomeçou, a gente já está atrasado. Atrasado para quê, pastor? Para todas essas coisas que já estão prontas no coração de Deus. E pensasse que ia ser só para as viúvas hoje, não era? Vou para a igreja hoje, vão falar de viúva, então. Não é só as viúvas que têm instruções para recomeço. A nossa vida é uma eterna instrução para recomeçar. No último versículo, no versículo 16, ele vai dizer: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Você consegue enxergar todas as características que Paulo está dando instruções sobre as viúvas? Aquelas que são falsas, aquelas que são verdadeiras. Mas vou deixar os presbíteros para a próxima semana, tá? A partir do versículo 17. Porque eu quero refletir com você acerca de quem você tem sido nessa jornada. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, eu quero fazer algumas perguntas. Eu quero realmente que você vá para casa com elas no seu coração. E a primeira delas é perguntar a você se você é verdadeiro ou falso. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é se você é verdadeiro ou falso. Pastor, como é que eu vou saber responder essa pergunta? É simples. Você vai olhar para o seu coração, para a sua vida, e você vai ver se você tem esperado em Deus ou não. Se você tem agido com suas próprias mãos, não, você não é verdadeiro.
Mas se você tem esperado em Deus, eu queria dizer que você é verdadeiro, então você já tem sua resposta. A segunda pergunta que eu queria fazer a você é: se você entendeu que você precisa recomeçar, se você compreendeu que os recomeços que estão dentro dessa igreja hoje não são só recomeços para pessoas que não estão mais na igreja. Você já percebeu quando a gente começa a falar sobre recomeço, por ver, eita, agora é para os desviados, ó. Aí a pessoa traz um desviado, aí fica assim para ele. Amanhã pode ser muito tarde. Recomeço não é só para eles. Limpa altar, coloca lenha nova. Limpa altar, coloca lenha nova. Limpa altar, coloca lenha nova. Até que ele venha. Limpa altar, coloca lenha nova. Limpa altar, coloca lenha nova. Você sabe quando acontece isso? Todos os dias da nossa vida. Tem gente que entrou nessa igreja hoje com cinzas de segunda. Tem gente que entrou nessa igreja com cinzas de domingo. Pastor, sua mensagem domingo, ó. Mas você leu alguma coisa de lá para cá? Não, só sua mensagem. Cinzas de domingo. Limpa altar. Coloca lenha nova. Daqui a pouco acaba. Você vai ficar com essa cinza até domingo? Até sábado, no semear, que eu sei que você vem? Amanhã Deus tem algo para você. Novo, fresco, saindo do forno do céu. Limpa altar, coloca lenha nova. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem recomeçado? Você agora entende que essa palavra ela não é para pessoas desviadas e longe do Senhor apenas, mas é para pessoas que um dia foram chamadas e o único momento que teve com Deus foi na conversão delas. E o último milagre que lembra, pastor, eu lembro, viu, 1972, quando Jesus me chamou. Pastor, eu lembro, o retiro que aconteceu em 2000. Deus soprou, viu, pastor? Ontem Deus tinha algo, hoje Ele teve algo, amanhã Ele tem algo, depois Ele tem algo, e depois Ele tem algo, e depois Ele tem algo. Hoje Ele teve algo, e amanhã tem, depois tem, depois tem. De hoje a 8 Ele já tem tudo pronto, mas é para limpar e colocar a lenha nova. Ouça algo, o fogo vem dEle, a lenha vem de você. O fogo vem do trono, a lenha é você que coloca, é você que recomeça, você é sacerdócio real. Se a sua vida está fria, não é porque faltou fogo em Deus, é porque faltou lenha da sua parte. Me afastei, pastor, é por sua causa que você se afastou. Nós temos um Deus que não cansa. Você lembra do texto que Luan trouxe aqui? Abram os olhos, eu tenho feito coisa nova. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus que renova. Ele é capaz de olhar para um texto para viúvas e trazer recomeço ao nosso coração. Não só sobre elas, mas sobre todos. Você está com contato com a palavra viva. E quando ela é lida, ela traz mudança. Quando ela é falada, ela traz mudança. Então deixa eu fazer uma pergunta a você, e eu quero que você responda em casa. Eu sou um filho de recomeços.
Ou eu sou apenas um filho que estou surfando na onda do outro? Vamos? Vamos? Você é aquele que está surfando minha onda? Deixa eu dizer uma coisa a você, eu tentei, é muito difícil. Só eu em cima de uma prancha, imagina levar uma igreja toda, não dá. Não rola, tá? Se você está surfando minha onda, vai dar ruim para você. Você tem que surfar a sua. A Bíblia está na sua casa. O Deus está na sua casa. Ele está pedindo para que você tenha experiências com Ele. Pare de ser pautado na experiência do outro. Viva experiências com Deus. Ah, eu queria contar a história do meu pastor que ele pregou. Não! Você vai sair daqui entendendo que você é uma pessoa de recomeços. E amanhã, mesmo sem saber tanto sobre essa palavra, você vai abrir ela e você vai dizer: Deus, hoje eu limpo as cinzas do altar e coloco lenha nova. Venha ao meu encontro. Eu quero impulsionar vocês a uma formação em Deus e não a uma informação. Eu não quero encher essa igreja de pessoas que vêm olhar uma boa pregação. Ah, pastor, está todo mundo falando da doutrina. Eu não estou nem aí. Eu quero que pessoas entrem nesse lugar e elas saiam formadas crentes. Formadas filhos. Eu quero que elas saiam daqui constrangidas. Porque senão, nós vamos criar mais um bezerro de ouro para nosso estante. O bezerro de ouro dos cultos de quinta-feira. Esse culto está formando homens de Deus, mulheres de Deus, que não estão se satisfazendo com pouco, mas estão querendo muito. Amanhã você vai olhar para essa palavra e você vai dizer: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero surfar a minha onda. A minha onda. Eu não quero entrar na onda de ninguém, eu quero surfar a minha onda. Eu quero ouvir tua voz. Vem, Deus, fala a mim. E você vai começar a perceber que Deus, Ele é o Deus que vai recomeçar uma história incrível na sua vida. Não só retweete as coisas. Crie, gere. Olhe para Deus e diga: Deus, o que o Senhor está me falando? Eu não quero viver das cinzas que o pastor deixou quinta, mas eu quero colocar uma lenha fresca para que eu sinta o fogo vindo sobre elas. Você é verdadeiro. Você tem recomeçado. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Recomece, vamos. Fale a Deus: Deus, eu preciso recomeçar a minha história. Qual foi a última vez que você colocou lenha no altar? Qual foi a última vez que você sentiu tocar na orla das vestes? Quando foi a última vez? Esse pedido, ele precisa ser feito com um pedido a mais. Eu quero mais, Jesus. Eu quero um pouco mais do Senhor, um pouco mais.
Jesus, eu sou fiel no pouco, mas eu não me conformo com o pouco. Nós nessa noite te pedimos um pouco mais, Jesus, um pouco mais além, Jesus. Não, nós não queremos ficar para trás, nós queremos recomeçar. Existia uma mensagem para essas mulheres: vocês podem entregar um pouco mais, vocês podem ser boas mães, vocês podem ser boas esposas. Recomecem. A mensagem para os nossos corações hoje é: você tem um pouco mais. Um adorador, um pregador, um líder de jovens, uma liderança de crianças, lideranças de adolescentes, um líder comunitário. Deus está dizendo: tudo isso tem aqui e você ainda não descobriu. Tudo isso está reservado no coração de Deus e você não está acessando. Pelo simples fato de você não estar recomeçando. Olhe para o coração de Deus nessa noite, em oração, e diga: Deus, eu quero acessar as coisas do teu coração. Eu quero recomeçar. Eu quero ir mais além, Jesus. Eu rasgo o meu coração e eu faço a oração de Jabes nessa noite: alarga as minhas fronteiras. Você é um pouco mais do que isso que você tem vivido. Você precisa ser verdadeiro, carregar as características daquele que criou você. Um pouco mais, Jesus. Enche, Espírito Santo, um pouco mais. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte em vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte em vida se tornou um sacrifício. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder,
Tu tens todo o poder, faz arder teu fogo em meu coração, faz arder teu fogo em meu coração. Você pode ficar em pé aí no seu lugar. Sabe, eu sei o quanto Deus tem feito nas nossas vidas nesse lugar, pois eu sou o primeiro que tem sido moldado por esses momentos. Eu sou o primeiro que Deus tem alcançado, moldado, transformado. E eu sei o quanto Deus tem nos dado direção. Sabe, eu queria convidar você a ser um formador de cultura, a ser um criador de cultura. Sabe que noites como essa, que nós observamos tantos princípios de vida, elas sejam estabelecidas no nosso dia a dia. Sabe, Deus tem procurado esses verdadeiros adoradores. E por incrível que pareça, não é só aqui na igreja, mas é em tantas esferas da sociedade. Deus tem procurado jovens nas escolas, Deus tem procurado jovens nas faculdades, Deus ele tem procurado bons vendedores, na realidade os melhores vendedores, os melhores gerentes. Deus tem procurado os melhores patrões, os melhores empregados. Deus está procurando as grandes donas de casa, as mulheres do Senhor, os homens do Senhor. Deus tem procurado essas pessoas para forjarem uma cultura. O evangelho, ele não foi feito para ficar em cima de uma prateleira. A Bíblia, ela não foi feita para ficar em cima da mesa de canto aberta. A Bíblia, ela foi feita para ser um manual de vida, de história. Ela é tua bússola, é teu guia. E quando a palavra de Deus diz que Ele tem procurado verdadeiros adoradores, são verdadeiros adoradores, não que estão nos palcos, mas verdadeiros adoradores que estão na vida. Então você é responsável por o recomeço de uma cidade inteira. Você pode ser o responsável por um grande avivamento. O seu coração, ele é o portador, o fomentador do evangelho. Tudo isso que você ouviu hoje não foi informação, sinto muito, foi uma formação. Nós queremos formar pessoas através do evangelho. Nós queremos formar famílias através do evangelho. Então tudo aquilo que você ainda não concorda, eu queria dizer a você que você não concorda com a formação de uma cultura que foi dada por Deus. Não sou eu que estou pedindo para você recomeçar, é Deus que está pedindo para você recomeçar. Não sou eu que estou falando acerca de ser verdadeiro ou falso, não, é a Bíblia que está falando. E ela não é uma informação, ela é uma formação que vem do coração de Deus. Então quando você encontra a Bíblia, você não encontrou uma religião, não. Muito pelo contrário, você encontrou a formação de Deus em nós. Isso aqui não é acerca de uma religião. Você não vai ser crente ou deixar de ser crente. Tem a ver com a vida no evangelho, se você vive ela ou não. E Deus está trazendo você aqui durante esses dias, para você ser fomentado. Eu não sei você, mas eu estou sendo fomentado. Todos os dias. Todos os dias Deus me refaz de novo. E eu sei o quanto é difícil isso. Às vezes a gente tenta lutar contra isso. Mas Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade
da gente não se atrasar. Amanhã pode ser muito tarde. Se você entrou aqui hoje, nessa noite, atrasado, se na verdade você entrou aqui meio que correndo para chegar na hora, sabe? Tem aquele atrasado que vamos. Talvez você chegou assim hoje, você entende que você está atrasado nos projetos de Deus. Talvez Deus revelou a você hoje que Ele tem tantas coisas para te entregar. E você está meio que atrasado. Eu só quero chamar uma vez, se você quer recomeçar uma jornada de vida hoje aqui. Se você entende que já passou do tempo e você está bem atrasadão. Pastor, eu estou perdendo tanto tempo. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, a sensação que eu tenho hoje é porque eu estou atrasado. A gente não vai se estender muito hoje. Sei que você está cansadão. Se você tiver a metade do que eu estou cansado, você está muito cansado. Mas se tem alguém aqui hoje, nessa noite, que por algum motivo está entendendo que está atrasado, que precisa correr para se encontrar com Jesus nessa noite, eu queria convidar você, eu quero orar por você. Eu quero orar por você aqui na frente. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, venha, eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, eu também quero orar por você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui. Se você está com a sensação de atrasado, amém, glória a Deus. Amém. Fica aqui. Amém, para cá. Ei, coisa boa. Se você está com essa sensação, vem para cá, eu quero orar por você. Você lembra que eu disse a você que essa mensagem, ela não é para quem está desviado, é para quem está atrasado. E hoje é necessário a gente orar junto. Hoje é necessário a gente entender, epa, perdi a hora. Venha. Vem, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Venha se juntar aqui. Amém, glória a Deus. Amém. Tem mais alguém aí? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém aí? Eu sei que Deus falou com você profundamente. E eu sei que você não quer mais perder tempo. Tem mais alguém que não quer mais perder tempo? Vai sair daqui hoje sem perder tempo? Se tem, vem aqui. Quero orar por você. Aqui é um lugar seguro, gente. Aqui não se trata de religiosidade. Nós estamos recomeçando histórias hoje. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Amém. Amém. Sabe, eu acho que aquilo que mexe com o coração de Deus é um coração vulnerável. É um coração aberto. E eu sei que Deus, Ele ainda tem muito para pessoas que não conseguiram sair do seu lugar e vir aqui. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Feche os teus olhos. E se esse não foi o seu momento de vir aqui na frente, se esse não foi o momento de você estar aqui, fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Deus, nós te louvamos, Jesus, por cada uma dessas vidas que vieram até aqui.
Jesus, a sensação do coração é que a gente está meio que atrasado, sabe? Que tem muita coisa pronta para a gente e a gente está meio que a passos lentos. O pedido nosso, Senhor Deus, é que o Senhor nos acelere para que a gente chegue na hora. Nós não queremos mais nos atrasar, Jesus. Essas pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui, nós clamamos, Deus, que o Senhor nos dê força de recomeçar todos os dias. Que os nossos olhos estejam atentos ao Senhor. Que os dias que parece que nós estamos cansados, sem conseguir andar, que o Senhor ande por nós. Deus, quando a mente quiser parar, pensa por nós. Deus, às vezes a nossa vontade é sumir. Deus, não deixa a gente ir embora. Chama a gente para perto, para que a gente possa recomeçar de novo. Que esse ato, que a ação de estarmos aqui, perto do teu altar, seja lenha nova e vida nova. Eu sei que essas pessoas que estão aqui, umas estão recomeçando, outras não estão chegando, mais atrasadas. Outras estão encontrando o teu coração, voltando para os teus caminhos. Deus, que o teu nome seja glorificado nessa noite. Porque nós temos uma certeza que o Senhor está aqui. E que o Senhor transformou mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por esses recomeços. Obrigado, Senhor Deus, por esses passos de fé. Obrigado pela ousadia do nosso coração. Eu estou aqui na frente também, Deus. E eu estou levantando minha mão. E eu quero recomeçar amanhã de novo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. E que esse desejo ele não cesse jamais. Até que o Senhor venha nos buscar. Pai, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou nesse lugar. Esse lugar é teu, Jesus. Obrigado por tudo, por tua palavra, pela adoração, por essa atmosfera de adoração. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?